E aí, pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado Entrevista. Hoje a gente traz aqui uma jogadora ex-Santos, né? O nosso público aqui é majoritariamente de santistas, mas ela atualmente está no Gotham FC. Até pouco tempo atrás estava aqui nas Sereias da Vila, passou pelo Inter, Chapecoense, lateral de seleção. Bruninha, muito obrigado pela sua participação, viu? Já vou te começar emendando uma pergunta. Você Atualmente você joga. Atualmente, acho que sua carreira inteira, né? Você foi lateral, mas jogou lateral direita, já jogou pela esquerda. Já vi você pelo meio em alguns pontos durante o jogo pelo Santos. Você prefere jogar pela direita mesmo, como lateral? Essa é a sua especialidade? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Acho que sempre agrega muito as pessoas que se dispõem a falar um pouco da carreira das atletas. Isso sempre friso que é uma coisa muito boa. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E já respondendo sua pergunta, gosto sim de estar na lateral direita, mas não tenho uma fixação pela lateral direita. Assim como em outros jogos eu também apareci jogando de meio ou na lateral esquerda, eu faço ambos os lados e acho que isso agrega, me desafia um pouco, claro, porque a minha perna dominante é destra, mas é uma questão de técnica, uma questão de você achar o ponto do passe, uma questão de você buscar melhoria dentro da posição onde você tá exercendo ali. E para mim é um desafio, mas eu gosto de ambos os lados, não tenho preferência nenhuma, mas atualmente me considero uma lateral direita. Você é uma lateral de muita qualidade no passe, né? Uma batida na bola, chega bem no fundo, sabe trabalhar também por dentro, né? Construir o jogo por dentro. Sim. Foi sempre assim, desde o começo da sua carreira lá na Chape, ou você foi aperfeiçoando isso? Não, não, sempre aconteceu essa muito. Eu digo assim, que todos os ambientes que eu vivi, que eu pude estar dentro de clubes, tudo foi um pouquinho uma construção que veio agregando. E aí, dentro disso, eu tive a oportunidade de estar dentro de seleção brasileira também, um lugar onde a gente estuda muito, um lugar onde a gente aprende com outras jogadoras mais experientes. Isso é algo muito incrível. E eu, dentro da seleção de base da Sub-20, agregou muito isso para mim, porque são curtos períodos que você precisa aprender muito rápido e mudar a chavinha muito rápido também. Então, acontece esse desenvolvimento da inteligência dentro de campo para que você possa entender os momentos, isso é muito importante. Então, o meu desenvolvimento como atleta não é de hoje, não foi só do começo da minha carreira, mas sim foi um processo onde desde a base até o profissional eu fui aprendendo, fui conquistando, fui me desafiando mais e fui construindo o meu modelo de jogo dentro da Bruna lateral direita, onde eu posso colocar isso dentro de jogo, então que se forma com as minhas características em campo. E já aproveitar já que você já citou esse começo, você se profissionalizou primeiro pela Chape, né? E como é que foi essa? Depois você acabou sendo quando você foi para o Inter, você foi para o sub-20 primeiro, né? Sub-18 e depois para o profissional. Como é que foi lá no começo da sua carreira ir para Chapecó, né? Que você é de Castro, no Paraná, né? Depois você se mudou para Sim. lá para Chapecó. Não sei nem se você chegou aí sozinho ou não. Conta um pouquinho como é que foi. Não, então, eu estava em uma fase da minha vida onde eu tinha 11 para 12 anos, assim, e os meus técnicos de Castro e Paraná, eles já estavam, eh, buscando entender se realmente era isso que eu queria. Eu era uma atleta bem desenvolvida em questão do futebol, já jogando com os meninos e me destacando, e eles estavam tentando entender se realmente eu era uma atleta que seguiria firme em uma carreira possivelmente. E eu sempre frisei muito que sempre foi meu sonho, que eu sempre queria, que eu era isso que eu queria para minha vida, que eu não me via fazendo outra coisa. Então eu sempre busquei tentar entender isso. Aí, com 12 anos, eu já estava fazendo parte do Operário Ferroviário, que é no Paraná também, só que em Ponta Grossa. Então, tipo, eu ia 2 vezes por semana jogar com os meninos. A gente locava uma van
ia para lá, treinava, voltava e continuava a escola, os estudos e tudo mais. Então, nisso eu já tinha feito um teste, foi o meu primeiro teste lá, mas a gente não disputava campeonato, só ficava lá jogando e treinando para desenvolvimento e tipo, estamos ali no meio, isso é da hora e tudo mais. E era um clube grande, um clube bem visto e em Ponta Grossa, então era ótimo. Então estava ali. Aí depois disso fui para apareceu um teste no Curitiba e aí meus pais me levaram, eu com mais uma menina que disputava a liga da minha cidade, de Castro, ela disputava comigo, só que ela era do time adversário e o pai dela tinha contato com os meus pais e nisso a gente ficou sabendo desse teste no Curitiba. Fomos para lá, fizemos o teste, se interessaram na gente, queriam que a gente ficasse, mas tinha uma questão de custo para a viagem para disputar uma Copa do Brasil. E nisso a gente era muito nova. Então fomos, fizemos vaquinha, pedimos patrocínio, fizemos várias coisas para a gente poder ir. Conseguimos ir, nos destacamos lá, foi um bom campeonato, foi da hora, voltamos. E para a gente ficar, ainda precisava de uma porcentagem. Era muito difícil, e, tipo, não tinha campo, era só quadra, então bem difícil. Ficamos uma semana em Curitiba e já saiu uma peneira na Chapecoense. Nisso era em Santa Catarina, bem longe, dava 6, 7 horas da minha casa. Mas minha mãe viu no Facebook e avisou meu pai, e meu pai, tipo assim, não, a gente precisa ir. É um time que. Meu pai sempre foi o louco de pesquisar, né? Então ele pesquisou, viu que era um time bom, viu que era um time que lançava muitas atletas, era um time que investia nas meninas mais novinhas e tinha estrutura. Então, estrutura ok para que me mantesse lá. Então, fui, viajei, fiz o teste, mais de 250 meninas estavam lá no meio, era campo e quadra. Fiz o teste, passei nos dois e fiquei na cidade com a minha mãe. A minha mãe era tia da casa, tinha eu e mais 12 atletas, e minha mãe ficava para cuidar porque precisava de um responsável maior de idade. Então, ela ficou comigo um ano lá. Nesse um ano, eu aprendi a cuidar da casa, a me virar. Todos os ensinamentos básicos de casa, minha mãe me ensinou naquele um ano. No segundo ano, ela pretendia voltar para casa com meu pai. Inclusive, meu pai ficou sozinho. Eles não estavam separados, mas foi uma escolha da minha mãe me acompanhar naquele momento. E aí, meu pai ficou sozinho e minha mãe tinha plano de voltar, ter outro filho, voltar a estudar e tudo mais. Eu falei, não, mãe, tranquilo, pode ir que me sinto preparada. Foi difícil, mas aí fiquei mais 2 anos e daí no ano seguinte já foi minha primeira convocação com a Sub-17. Foi incrível, assim, dei continuidade, fiquei 2 anos na Chape, logo depois já fui para o Inter, 2 anos no Inter, e logo depois teve a convocação de transição da 17 para a Sub-20. Depois de 3 convocações da Sub-20, eu consegui retornar e integrar ao grupo e dei continuidade até agora há pouco tempo, até o Mundial, e nisso teve a transição do Inter para o Santos. Foi mais ou menos isso, um resumão da história. E você já chegou nessa parte do Inter. Primeiro que é bem legal, eu confesso que eu não sabia que a Chape tinha essa base mais forte no futebol feminino. Você tinha nessa época quanto? Você falou que começou nos 12, nessa época que você foi para a Chape era quantos anos você tinha mais ou menos? Era 11 para 12, aí o ano que eu fiquei sozinha foi 12 para 13. Eu confesso que eu não sabia que a Chape já tinha esse tipo de estrutura, é bem legal, Sim. é interessante a gente saber, porque realmente falta no futebol, no geral, no masculino já falta, no feminino então ainda mais, né? Esse trabalho de base, agora que está melhorando, né, nos clubes da Série A, e eu já ia emendar essa pergunta para você. Antes de você ir para o Inter, esse tempo que você passou lá na Chape, depois chegando no Inter também, claro que já é um clube de expressão nacional, não que a Chape também não seja, mas o Inter é outra coisa, assim como o Santos, enfim. Sim. Você acha, olhando assim, de quem passou por todas essas etapas e hoje está no profissional, numa seleção, tem melhorado para as meninas? Tem como surgir mais talentos? Porque a gente sabe que meninas jogando tem, meninas com talento para jogar também tem. É questão de investir e ter gente para assistir, né? Sim,
Na Quando eu digo época que eu assistir, estava... desculpa, só para corrigir, assistir é olheiros assistirem jogar e levar para os clubes, é claro. Sim, Porque sim, público para assistir sim, também eu tem. entendi. Aham. Então, quando eu estava na Chape, o meu primeiro campeonato que me mostrou que foi, tipo, vitrine para mim, foi o Moleque Bom de Bola. Moleque Bom de Bola, onde saiu grandes jogadores de seleção brasileira agora, que estão prestes a disputar uma Copa do Mundo. É, e muito, eu lembro porque a abertura dos jogos mostrava no telão vários jogadores falando que saíram desse moleque bom de bola e tudo mais, e eu disputei ele, inclusive foi campeão em 2016, e foi a vitrine, assim. Só que não tinha muita gente, tinha bastante gente assistindo no local, só que era gente da cidade, tipo, não era aqueles olheiros que estão buscando atletas e tudo mais. Hoje eu já vejo Sim. muito mais isso. Então, acredito sim na evolução, o futebol feminino evoluiu tanto na principal quanto na base, buscando meninas, porque muitas atletas de onde eu vim, hoje eu vejo os jogos, vejo divulgação de que vai ter o campeonato, e eu já penso, pô, alguma menina dali vai sair e vai vingar, porque assim como eu, assim como minhas colegas, também vão ter outras atletas. Então, acredito muito que é importante, assim, é importante ter esses campeonatos, que nem os meninos têm sub-5, sub-6, sub-7, são muito novinhos, eles já estão em contato com o público, já estão em contato com as pessoas, com os treinadores. Inclusive, meu irmão, ele já tem 4 aninhos, mas ele já está treinando e já tem caras interessados nele. E é muito novo. E, tipo, eu fui ter isso com 15 anos, com as pessoas me olhando e querendo no time. Então, é essa a diferença. Mas o futebol feminino vem evoluindo sim, está sendo muito melhor. E essas meninas que estão vindo agora, que estão em uma nova geração, podendo mostrar seu futebol dentro de campeonatos assim como eu disputei, isso é incrível. As pessoas com certeza vão pegar as atletas que hoje estão lá em cima e vão estudar a história delas e vão ir atrás de meninas que têm uma história parecida para que possa vingar esse lado também. Então, acho isso muito incrível. É bem legal, que bom que o caminho é longo, mas pelo menos o Brasil está começando a caminhar, pelo menos, né, na minha visão, assim, Exatamente. e assim como eu escutar isso de uma atleta profissional, ainda é muito bom, uma atleta jovem, passou por isso há pouco tempo. E já que falando também dessa parte, você chegou no Inter, vai estar passando na tela para o pessoal ver que puta golaço que tu fez na tua estreia no Inter. Como é que foi esse jogo aí contra o Vitória lá na Bahia, né? Vocês venceram por 3-0. Sim. E aí, como é que foi a tua estreia? Tu estava muito nervosa, já estreou guardando um golaço, pô, de perna ruim ainda. É verdade. Pô, eu sempre digo, o meu bate de esquerda é muito melhor, porque de esquerda a gente não tem tanta força. Para nós que somos destros, a gente tenta caprichar no jeitinho da bola, porque a gente sabe que força não tem muito. Então ali eu tentei botar o jeitinho e foi um golaço assim que eu me recordo muito. É, assim, eu acho que a sensação de estreia, onde quer que seja, sempre vai ser um friozinho na barriga, sempre vai ser algo muito importante e marcante. Porque quando você. Justamente visando essas entrevistas. Tipo, as pessoas vão perguntar da sua estreia, as pessoas vão perguntar do seu clube novo. Então, isso são momentos marcantes. E para eu marcar numa estreia com vitória, foi algo muito incrível. Inclusive, eu entrei no meio da partida, né? Eu não comecei jogando, eu não Sim. vinha sendo relacionada para muitos jogos, não estava viajando, tipo, normalmente eu ia porque tem um limite de atletas, né, inscritas em cada jogo, e eu estava meio de fora, assim, eu vinha treinando bem, mas não estava sendo relacionada para jogos fora de casa. E nesse jogo eu fui relacionada, e tive a oportunidade de entrar e aconteceu, assim, Deus quis que eu fizesse o gol e foi algo muito incrível, foi um momento marcante. Estava muito concentrada nesse jogo. No meio para o final começou a ser um jogo, eu lembro ainda que começou a ser um jogo fácil para a gente, começou a facilitar um pouco mais, a gente começou a ter mais ataque, então eu comecei a ficar um pouco mais ofensiva, e nisso que pintou a oportunidade de eu me posicionar bem, a bola chegou e o gol saiu. Saiu e na hora de comemorar vem
aquele negócio de não saber o que fazer, ou como é que é? Exato. Não, eu até na hora, assim, a gente não sabe muito o que fazer. Mas eu lembro desse momento, um dia antes do jogo, acho que foi um dia antes, ou na manhã do jogo, assim, algo assim, eu tinha uma caneleira da Nike e eu tinha o nome dos meus... eu tinha escrito com um canetão, assim, pai e mãe, e na outra caneleira eu tinha escrito Lucas, que era o nome do meu irmão. E daí eu falei, pai, ó, a caneleira tá aqui. Se eu fizer gol, eu tiro e mostro para vocês. Aí eles, não, beleza, vai sair, vai sair. Meu pai torcendo horrores, né? Aí quando saiu o gol, eu fui lá e tirei a caneleira e mostrei. Daí foi algo muito marcante, porque eu nunca tinha mostrado. Eu já tinha escrito na caneleira, Uhum. mas deixei guardado para um momento especial. E aí, um dia antes, eu mandei foto pros meus pais e no outro dia aconteceu. Vai ver que se não tivesse mandado, não tinha feito, né? Aham. É verdade. E depois você fez esse Brasileirão, né, no profissional pelo Inter, e aí você veio para o Santos, né? Você chegou aqui no Santos, você foi eleita a revelação do Campeonato Brasileiro pela ESPN, né? Na minha opinião, você foi a melhor jogadora de 2021 aqui nas Sereias. Eu acho que faltou talvez só um título para coroar a sua passagem aqui, né? É. Fala um pouquinho como é que foi. As Sereias já estavam até um pouco antes de 2016, 17 ali, quando foi campeão brasileiro de novo, estava um pouquinho em baixa, né? Depois de ter tido aqueles bons anos lá em 2009, 2010. E aí voltou a melhorar, né? Em 2017, ele campeão brasileiro, campeão paulista. Teve um time bom, acho que até esse ano poderia ter ido mais longe no Brasileirão, deveria ter ido mais longe, infelizmente foi eliminado na primeira fase. Mas fala um pouquinho da sua passagem no Santos, no geral. Você chegou a treinar com a Tatiele e com. Você treinou com o Cleiton agora ou não? Você já tinha saído antes, né? Não, 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 já tinha saído. Uhum. Mas fala um pouquinho da sua passagem. Então, quando eu recebi a proposta do Santos, eu fiquei muito feliz porque o Santos é um time onde revelou muitos jogadores, é um dos melhores clubes do mundo, com uma estrutura muito boa e onde eu saberia que eu poderia chegar longe em diversos campeonatos, independente se eu estivesse jogando ou não, porque é um time de elite, é um time onde sempre está disputando o topo da tabela, sempre está chegando em quartas de finais, semifinais, final. É, claro que não estava vindo de anos onde estava chegando tão longe, mas sempre foi um time que estava ali disputando entre os maiores. É um time que sempre está muito bem. E quando eu cheguei no Santos, foi uma realização, um sonho, que hoje eu posso dizer que eu realizei de jogar no Santos, de jogar no time que a Marta jogou, que Falcão jogou, que Neymar, que Rodrigo jogou. Então, é um clube muito grande. Para mim, eu criei um carinho enorme. A torcida faz parte disso, porque a torcida me abraçou. Eu cheguei não sabendo se eu ia jogar ou não, e acabou tendo uma pendência na posição, e por mais que eu fosse nova, era eu que tinha para estar ali. E acabei indo bem, acabei fazendo bons jogos, acabei tendo um bom desenvolvimento, passando confiança. Então foi algo assim muito importante na minha carreira. 2021 foi o ano mais louco assim, foi um ano de muitas realizações e eu ganhar a revelação do ano foi uma premiação coroada de um esforço que eu tive, de uma superação, um desafio que eu quis, que eu confiei em mim mesma para que eu pudesse entregar o meu máximo para as minhas companheiras e fazer bons jogos e chegamos longe. Infelizmente o Santos não conseguiu chegar numa final. Chegamos na única final que a gente chegou foi na Leires, contra o São Paulo, onde a gente acabou perdendo, ficamos com o vice. E foi uma realização ter tido a oportunidade de levantar um troféu com o Santos, mas claro que eu queria ser campeã, e no final do jogo ainda chorei porque eu queria aquilo, desejo de todo atleta ser campeã, então quando você perde é muito frustrante, então você cria uma expectativa em cima daquilo e a gente não jogou mal, foi um jogo bom, assim, mas infelizmente aconteceu, outro time também tinha muita qualidade e eu me sinto realizada por toda a minha passagem pelo Santos, é um clube que me abraçou,
um clube onde eu criei uma paixão incrível, que fez parte da minha história, isso já está escrito, não tem como mudar. Então, é um clube que eu tenho em consideração máxima e que me ajudou, que evoluiu minha carreira, que deu um up total, graças ao clube, toda a satisfação ao Santos pelo que ele me proporcionou. E se eu estou aqui hoje, se eu estou tendo outras oportunidades, se eu estou podendo realizar outros sonhos, foi graças ao Santos, sim. Faz parte da minha história. E nesse tempo todo você foi chamada para a seleção várias vezes, né? Na sub-20, para a principal. No último Mundial até você foi... no último Sul-Americano, aliás, vocês foram campeã, você era capitã, inclusive. Como é que foi essa experiência já? Porque sua carreira ainda é curta, você é muito nova, você tem 20 anos, né? 20 anos você tem, né? 20, aham. Ah, tá. Você já foi campeã várias vezes no Sub-17, no Sub-19, do Sub-18, perdão, no Sub-20. Como é que foi essas passagens pela seleção? Já assumindo um papel mais importante também, né, como capitã, e o terceiro lugar no Mundial também, que foi a melhor campanha do Brasil, né? Empatou com aquela de 2006, né? Mas a de vocês foi melhor, porque vocês ganharam mais jogos. Então, foi a melhor É, campanha. Só faltou então, também aquela semifinal ali, né? Para chegar para buscar o título. sim. Como é que foi isso aí? Para mim sempre foi incrível estar dentro da seleção. Eu tive a minha oportunidade de convocação para a seleção principal dentro do Santos. Com certeza, o ano de 2021 dentro do Santos me revelou e me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho dentro da seleção principal. E todo o meu desenvolvimento com a seleção de base sempre foi muito incrível. Acredito que com 17 anos, quando a gente competiu as primeiras competições, assim, ainda estávamos imaturas. Eu digo estávamos porque é a geração que foi vindo comigo Sim, sim. na Sub-20 também. Tinha muitas atletas que disputaram o Campeonato Mundial agora, que também estavam na Sub-17. Então, assim, estávamos conhecendo, estávamos entendendo, nos acostumando com as sensações de entrar em campo, com as sensações de defender a camiseta amarela, de defender uma nação, um país, e sempre foram sensações muito incríveis. Claro que tem a pressão, isso é normal, é gostoso, é algo maravilhoso de sentir. Eu me sentia muito bem, assim, no meu primeiro sul-americano eu não tive tanta oportunidade de entrar no jogo, joguei poucos jogos, poucas vezes, mas sempre fui uma menina muito observadora, então, tipo, admirava atletas, admirava as líderes em campo e pensava, pô, quero ser igual elas, quero ser uma menina que possa influenciar dentro de campo, que possa controlar a partida, possa controlar as atletas em questão de calma, em questão de, tipo, estou aqui para ajudar. Então, fui pegando referência. Uma menina, tipo assim, tava meio encolhidinha ali em 2018, nas minhas primeiras competições, mas sempre com pensamentos muito grandes, com sonhos muito altos. Então, cheguei a ser campeã sub-18. Não tinha tanta responsabilidade quanto uma seleção tem, mas claro que a responsa estava ali, porque era um campeonato muito importante, era o único ano que eu ia disputar um campeonato sub-18, e era um elenco muito forte, então a gente estava confiante. E acabou saindo, e acabamos sendo campeãs, foi incrível, foi maravilhoso, o grupo muito forte, incrível. E muitas jogadoras de seleção brasileira, né? Aí veio a sub-20, e na sub-20 eu tive um papel de líder um pouquinho maior, mas eu acredito que a maior riqueza que eu possa tirar foi poder ser uma das mais novas no começo dessa geração sub-20, essa geração que infelizmente não pôde disputar esse campeonato mundial porque a pandemia atrapalhou e acabou, as meninas acabaram perdendo seu ano de competição, as meninas que eram 2001, que nasceram em 2001 2002, então, 2000 e 2001. Sim, sim. Então, assim, eu cheguei a ser muito privilegiada por poder pegar lideranças das atletas que estavam liderando no começo dessa geração,
Aí teve a troca de geração, que daí vieram meninas mais novas que eu, e eu passei a ser uma das mais velhas, então a responsa veio maior para mim, mas eu sempre muito aberta a querer aprender, nem sempre eu sabia de tudo, nem sempre eu conseguia lidar com os meus sentimentos, nem sempre eu conseguia dar conselho para outras atletas, mas eu sempre com muita vontade de quero passar essa referência, quero poder ajudar, quero aprender isso. Então foi acontecendo. Acredito que se eu conseguir receber a braçadeira nesse campeonato mundial foi por um trabalho de desenvolvimento e junto à confiança que eu criei com a comissão técnica. Então, me senti preparada, me senti pronta para qualquer responsabilidade, pode colocar para mim que eu consigo assumir esse risco, então sem problema nenhum. Fomos muito bem, um campeonato muito disputado, nada menos do que se espera de um campeonato mundial, onde nos desafia, onde nos dá visibilidade, onde a gente se expõe muito, mas também onde criamos oportunidades. Inclusive, temos 3 meninas que estavam na Sub-20 agora no Campeonato Mundial convocadas para a seleção principal. Isso é a parte da visibilidade, isso é a parte da demonstração de trabalho e da transição de base para o profissional. Então, para mim, foi algo muito importante receber isso, conseguir levar ao Brasil a melhor campanha da história. Claro que queríamos jogar uma final, queríamos estar numa final, mas onde a gente chegou foi algo muito de orgulho, foi um trabalho muito intenso, algo que nos orgulhamos muito, e apesar do sonho ser muito maior do que isso, nos sentimos satisfeitas e orgulhosas do que entregamos dentro de campo e para todo mundo que assistiu o futebol brasileiro. Você, antes da semifinal, assim, antes de começar o jogo, já estava se imaginando levantando a taça lá no fim? Cara, acho que a gente imaginava isso desde que a gente pisou na Costa Rica. A gente visava essa medalha, a gente visava levantar a taça. Ganhamos uma miniatura da medalha de ouro, e aquilo foi, caraca, eu quero ter aquela de verdade, eu quero isso. Então, nosso foco sempre foi, sempre com muita humildade, sempre trabalhamos com humildade dentro da seleção, mas acredito que o poder de confiança, o poder de, de, de estar obcecado por aquilo pode mover a gente também. E aquilo estava movendo, a gente queria chegar, a gente estudou muito, trabalhou muito para isso, então a gente se imaginava assim, mas sempre com muita humildade, claro, e por isso que foi difícil aceitar que a gente não estava numa decisão de mundial, porque a gente sabia o quanto a gente podia, a gente sabia o quanto a gente entregou no segundo tempo do Japão. Se a gente tivesse jogado talvez um pouco mais intensas no primeiro tempo, muita coisa poderia ter mudado. Então, assim, desejamos isso desde o começo, do começo ao fim, e ter ficado os 30 dias em concentração, focadas, almejando o título, tendo que se concentrar psicologicamente, foi algo muito difícil, mas que nos sentimos orgulhosas de chegar onde chegamos. Claro, claro. E ultimamente, né, eu acho que até talvez desde as últimas Olimpíadas, ainda bem que o brasileiro, no geral, tem valorizado um pouquinho mais essas conquistas. Não digo nem só no futebol feminino, mas em outros esportes também com menos visibilidade. A gente viu nas últimas Olimpíadas muitos brasileiros aplaudindo medalhas de bronze, de prata, o que é muito bom porque nem todo mundo tem aquela estrutura para competir pelo primeiro lugar. Claro que todo mundo entra para ganhar, mas é muito bom ver o esforço sendo reconhecido. A gente de fora, assim, pelo menos fica muito feliz de ver, né? E, ô Bruna, e já mudando um pouquinho de assunto, você agora está no Gotham, aí em Nova York barra Nova Jersey, né, o nome do time. Eu queria que você explicasse isso, por que esse nome, que eu confesso que eu não achei, eu procurei, mas eu não achei. E até falasse um pouquinho sobre como foi essa sua transferência. Então, é um pouco complicado até para mim. É que, pelo que eu entendi, aqui funciona como como se fossem pequenos povos, pequenas comunidades, como se fosse, por exemplo, São Paulo e todas as cidades em volta. Só que tem cidades de São Paulo que são muito grandes.
mas aqui são todas cidadezinhas pequenininhas, como se fosse é, comunidades. Então, cada comunidade tem um nome diferente. Aí, todo lugar que eu vou, minha localização muda. Tipo, ou eu tô em... tudo é nome diferente. Só que aqui onde eu moro é em Bolton, mas eles chamam de Boom. E o nosso estádio fica um pouco mais distante, então por isso que tem tantos nomes, tipo Nova Jersey, Nova York. Aqui é Estados Unidos, mas Nova York não fica aqui. Eu não moro em Nova York. Nova York fica a 50 km daqui, então um pouquinho mais distante. Mas é isso, são vários povos e cada comunidade, cada cidadezinha pequena tem um nome. E o Gotham, ele usa os dois, né? Até no nome é NJ/NY, que é de Nova York e Sim. Nova Jersey. Como é que foi essa transferência? Como você viu o interesse deles, como chegou até você, até concretizar essa venda? Então, foi muito rápido. Foram a janela de transferência americana fechava dia 23 de agosto, e dia 23 de agosto eu estava no pós-quartas de finais. Eu tinha jogado dia 22, se eu não me engano, contra a Colômbia, e dia 23 já fechava. Eu recebi a proposta dia 21, para você ter uma noção. Então, tipo, eu tinha 3 dias para decidir tudo. Nisso eu tinha um papel muito importante dentro da seleção, era uma líder, eu era capitã, então eu precisava que meu foco estivesse ali, e era o meu foco total, tipo assim, caraca, tudo que tá acontecendo em volta, meio que eu tava, tipo, do preto, e meu foco era só naquela taça. Então isso não me atrapalhou, mas veio assim, veio à tona, eu acabei tendo que decidir muito rápido, mas tenho total confiança no Taveira, Thiago Taveira, que é o meu empresário. Então, meio que decidi que sim ou não, e ele que fez todo o papel. Mas sim a visibilidade para que eu viesse para cá. O interesse aconteceu dentro do Campeonato Mundial. A Liga, né, me colocou como uma opção de transferência. O Gotham se interessou e mandou a proposta. Nisso eu aceitei, tivemos que, claro, conversar com os meus clubes anteriores para que isso fosse acertado e aí vir para cá. E aí você foi vendida, Bruna? Você tinha vínculo ainda com o Inter, com o Santos? Como é que foi essa sua divisão dos direitos aí? E agora você está no Gotham? Não sei se você é 100% do Gotham, como é que ficou? Então, normalmente as jogadoras, isso não é algo comum, né, de compra de jogadoras, ainda são poucas as transições que acontecem assim, mas eu ainda tinha uma porcentagem com o Inter e a minha parte de venda por ser atual jogadora do Santos, e aí tinha todo o processo de rescisão de contrato, isso tudo o Taveira cuidou, e agora eu já não tenho vínculo com mais nenhum dos dois times, eu sou só jogadora do Gotham, específico dele. Todos os meus direitos dos outros clubes já não têm vínculo nenhum, já foram acertados. E agora, falando um pouquinho mais do Gotham, o Gotham joga a National Women's Soccer League, né? Que acredito que seja a primeira divisão do futebol feminino. Só que o Gotham tá mal, né? O Gotham tá na última colocação. Sim. Eu nem te perguntei se você já estreou. Como é que tá sendo essa sua preparação e como é que você vê o momento do time? O que vocês estão buscando para sair dessa fase que ruim, enfim. É um momento bem complicado. Eu já cheguei numa partezinha bem mais delicada, mas eu já sabia disso, né? Eu já sabia que o Gotham não estava tão bem na liga. Porém, é um time muito forte, tipo, um time que a liga realmente é muito disputada. E se você for ver a diferença de pontos, a diferença do último colocado para o primeiro não é extensa. Tem campeonatos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que às vezes quando um time começa a ganhar, fica muito distante do último colocado. E aqui não, aqui tem uma competitividade muito maior e todos os times são muito bons. É,
E assim, o Gotham vem de um momento delicado, mas não vem jogando mal. Ontem teve uma partida contra o Al-Raed e foram muito bem, as meninas jogaram muito bem. E não estreiei ainda, inclusive temos jogo no sábado. Fui relacionada, mas isso só o técnico sabe quando eu vou estrear, mas estou super paciente. Estou no meu processo de adaptação, de conhecimento de jogadoras, das minhas companheiras, do que eu posso entregar e agregar para elas, o que eu posso introduzir do jogo brasileiro para o jogo americano e o que eu posso pegar do jogo delas para que agregue no meu futebol também. Então, estou nesse processo de trabalho, de mostrar, assim como qualquer outro clube em começo de temporada, quando você chega, você precisa ganhar seu espaço, e eu estou super paciente quanto a isso, buscando entregar o máximo de trabalho possível. Eles já me conhecem, já assistiram os jogos, já sabem quem eu sou, mas isso é constante, não é só um material de trabalho, você precisa estar todos os dias ali entregue dentro de campo para que as oportunidades apareçam, e quando aparecer, que seja aproveitadas da melhor maneira possível. Me sinto pronta para isso. Tá certo, tá certo. E você falou da adaptação dentro de campo e fora dele, como é que é a sua vida nos Estados Unidos aí? Como é que tá? Você chegou há pouco tempo, é claro. Não sei se você também foi sozinha, foi com a família. Qual está sendo a sua maior dificuldade até agora, por exemplo? Eu vim sozinha, viajei sozinha, mas o meu empresário já estava aqui, porque viagens já, negócio, ele estava no Orlando e já aproveitou que ele estava aqui nos Estados Unidos e veio comigo para cá, nos primeiros dias, ficou 2 dias aqui comigo. Então, assim, a maior dificuldade que eu tenho é com a língua mesmo. A língua inglesa é muito complexa e eu já tinha feito aulas de inglês antes, só que com convocações, com todos os cronogramas de jogos e tudo mais, acabou dando uma atrapalhada nos estudos e eu acabei deixando um pouquinho de lado. Então, ver a proposta, eu não estava 100% preparada, mas era um sonho, sempre foi um sonho, jogar aqui, viver nesse país, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade e talvez me arrepender futuramente. Então, assim, a parte da língua acho que é a coisa mais difícil, porque é, sei pouquíssimo, 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 mas vou desenrolando, as meninas são super receptivas, foi muito da hora. Nos comunicamos às vezes por Google Tradutor, tem essa dificuldade, mas é muito da hora, muito interessante a cultura delas, o que elas entregam para mim, o que eu posso passar para elas, mesmo com essa desconexão sobre a linguagem, a gente tem uma troca muito da hora de amizade, as meninas super receptivas, me abraçaram, me conheceram, então foi algo muito incrível. Eu estou me sentindo em casa, estou me sentindo muito bem, até acho estranho, porque com a dificuldade que tem de comunicação, eu ainda consigo me sentir em casa em um país super da hora. Então acho que a maior vontade de aprender e de poder ensinar também é o que supera todos os medos, inseguranças, qualquer coisa. Então, estou me sentindo em casa e com muita vontade de jogar e começar a temporada logo, apesar de estar no final, mas ano que vem, quem sabe. E você já teve tempo de fazer algum passeio aí, algum negócio de turismo, alguma coisa assim? Porque os Estados Unidos o que não falta é essa opção, né? Então, muita gente me perguntou isso, né? Porque quando falar Nova York, já Times Square, todas essas paradas assim. E sim, não é longe de ir, mas eu ainda não fui, porque faz uma semana que eu tô aqui, o que eu tive eu usei para me preparar. Aí eu cheguei um dia, no outro eu já resolvi as minhas documentações, e no outro eu já fui para Washington para a primeira partida, para acompanhar as meninas. Eu não estava relacionada no jogo, mas foi Sim. do desejo deles que eu estivesse integrando ao grupo para que eu conhecesse já o ambiente, já me familiarizasse. Então foi muito interessante da parte do clube me disponibilizar isso. Então fui, conheci um pouco, foi muito da hora. Washington, cidade maravilhosa, cidade incrível. Aí voltei para cá, é uma cidade muito mais calma, não é aquele movimento de Nova York, nem um pouco. Totalmente calma, totalmente tranquila, quase não vê gente na rua, vê muito mais carro.
então super tranquilo, mas conhecer mesmo, ainda não tive tanta oportunidade, porque meu foco era realmente adaptação e observar a programação de todas as coisas que eu ia viver daqui para frente. Sim, sim, tá certo. E a gente está chegando mais um pouquinho no fim aqui, daqui a pouco eu tenho que liberar a Bruna. Eu queria te perguntar mais de quando você começou a assistir e jogar o futebol lá atrás. Você tinha algum ídolo principal, assim, que você observasse e falasse, caramba, é que eu mais gosto de assistir, é quem eu me espelho bastante, enfim. Sim, eu sempre fui muito fã do Messi. É um cara que, pô, os dribles dele, tudo sempre foi muito assim, caraca, quero ser essa pessoa. E eu digo Messi, e as pessoas, caraca, tá, mas ela se espelhava no masculino e não no feminino. Sim, porque os campeonatos de futebol feminino não passavam na TV, eu não assistia, até porque eu não tinha canal aberto, essas coisas, Sky, eu só tinha, tipo, o Globo, SBT, Record na minha TV. Então, não passava, dificilmente tinha uma propaganda, assim, que mostrasse as mulheres. Então, tipo, a primeira atleta que eu fui conhecer foi a Marta, porque ela ganhou os prêmios de melhor do mundo, então já vinha no jornal mostrando a atleta. Então foi a primeira atleta que eu vi assim e sempre me espelhei, tive a oportunidade de conhecer ela e passei a admirar ainda mais, o dobro do que eu admirava, mas no começo mesmo eu sempre olhava a camisa 10 da seleção brasileira, ou camisa 10, que sempre foi Neymar, Ronaldinho, sempre foi um cara que eu gostei bastante. Então, esses caras assim, Ronaldinho, Neymar e Messi, sempre fui fã assim dos três. E na parte feminina foi a Marta, mas a Marta veio um pouquinho mais para frente depois que o futebol feminino começou a aparecer um pouco mais na TV. Sim, sim. E na época que ela estava aqui no Santos, eu lembro que não passava, era muito difícil passar. O Santos foi bicampeão da Libertadores 2009, 2010. E eu lembro de, sei lá, ter uns 12, 13 anos e assistir ela na Vila, o Santos, aquele Eu timaço que consegui fez assistir nove. ela na Vila, que da hora. Sim, sim, assisti as duas Libertadores, assisti aqui na Vila, aquele timaço fez 9-0 no, se eu não me engano, E foi na lotava o Universidade, estádio. lotava o estádio. É isso que eu ia falar, era muito estranho, porque a gente não tinha nenhuma, eu também não tinha, aqui em casa não tinha TV a cabo, a gente só tinha TV Uhum. aberta e não passava de jeito nenhum. Só Sim, que a gente ia na Vila, a Vila lotada, todo mundo, caramba, tinha interesse, né? Só que não sim. passava, mas E era uma aí, época como que era a aqui, tecnologia nem era avançada, né, de rede social. exatamente. A gente está falando de 12 anos atrás, gente. O mundo era É. completamente Nossa, diferente. muita coisa mudou. Exatamente. E lotava, era muito engraçado. Você chegava lá e lotava, aquele timaço do Santos fazia gol brincando. E a Que da Marta era um hora. negócio impressionante. Ela passava das outras assim, você fala, cara, Eu tá via jogando muita com. foto dela, assim, na Vila, a Vila bastante cheia, assim. Caraca, eles apoiavam muito. Sim, sim. E, cara, ela passava com uma facilidade das outras atletas que era impressionante. Então, tipo, ela Que da driblava hora. assim, pronto, tá jogando com sub-15, era um negócio de louco. E é muito. E, pô, é Sempre muito muito triste mesmo. diferenciada, né? É muito triste que não tenha passado para mais gente, porque foi uma época muito boa de assistir, de torcer, É. porque o Santos tinha dois timaços que faziam muito gol em 2010, no feminino e no masculino, e era Uhum. só alegria de assistir. Infelizmente, não era bem, como é que eu posso dizer? Nem só bem divulgado, né? Mas faltava mais atenção também por parte da Mais mídia. mídia, né? Um pouquinho mais de mídia de divulgação. Exatamente, exatamente. E até me leva aqui a te perguntar, Bruna, hoje a gente tem um Campeonato Brasileiro bem mais. Acho que ainda falta divulgação, mas pelo menos está melhorando. A gente teve no seu ex-clube, o Inter, na final agora com o Corinthians, teve um recorde de Uhum. público do Beira-Rio, né? E vai ter a outra final, provavelmente em Itaquera também. A torcida do Corinthians vai bater esse recorde na questão do feminino, né? Você está acompanhando as finais e o que você está achando desse Brasileirão que também foi bem mais visto no Paulistão também, o Corinthians e Palmeiras também já teve mais público por parte do Palmeiras. Enfim, tá bem legal de ver esse crescimento. Pô, é muito da hora a evolução que teve, assim, tipo, o Corinthians, a gente já esperava que tivesse um público grande, a gente já esperava que fosse uma torcida
porque na final do Paulista, em outros brasileiros, eles também se mostraram com um público muito grande. E é uma torcida muito grande. Mas, quando começou a venda de ingressos do Inter e a galera, tipo, vamos lotar o Beira, vamos lotar. E lotou mesmo, tipo, foi algo muito incrível, foi arrepiante, tipo, para mim que estava assistindo de fora, imagina para as atletas que estavam lá dentro. Então foi algo muito marcante, isso é incrível, tipo, que isso continue acontecendo, que e agora, né, nesse outro final de semana, provavelmente esse recorde vai ser batido pela divulgação que teve nas redes sociais do Corinthians. E isso é muito da hora, que o futebol feminino consiga crescer dessa maneira, que pessoas vão ao estádio ver o futebol feminino, prestigiar, porque é um futebol que evoluiu muito e tem qualidade, tem técnica, tem tática, tem estratégia, a mesma coisa que o masculino. Então, tipo, por que não assistir o futebol feminino também? Isso é incrível, dá apoio para as meninas, valoriza. É um trabalho, a gente está trabalhando, então isso é algo que, quando valorizado, para a gente se sente valorizado também. Então, que isso continue acontecendo. Eu digo que essa final, eu estou acompanhando, né? Estou acompanhando as duas finais que vão acontecer agora. Pô, que da hora, assim, é uma qualidade de jogo, e eu fico pensando que é isso que o telespectador quer, né? É isso que a torcida quer. Não digo a torcida do Inter, tipo, torcida do Inter específico e torcida do Corinthians, eles não querem essa competitividade, eles querem que o time deles ganhe, ok. Mas Claro. para nós que não estamos torcendo para nenhum dos times, que estamos vendo de fora, essa competitividade, é esse 1-1 do primeiro jogo e esse ponto de interrogação no segundo jogo que traz o público, que interessa as pessoas, tipo, caraca, esse jogo tá pegado, esse jogo vai ser bom, esse jogo vai ser jogão, tem atletas sendo convocadas de ambos os times, então é uma disputa grande, é um futebol de qualidade, então isso é muito incrível, que seja uma partidaça, que seja uma festa linda, não tenho dúvidas de que será, e que seja uma final linda. Para mim, que estou de fora assistindo, já vai ser arrepiante. Imagino para quem estiver no estádio assistindo, vai ser incrível. E para finalizar, eu tenho duas perguntas aqui que eu não sei se vai te queimar, mas tem que fazer, infelizmente. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina. Já vou mandar na lata. Tu vai estar no elenco? Cara, se as atletas soubessem antes, seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas o pior é que a gente não sabe nem... Tipo, eu não sabia nem que eu ia jogar no sábado, que eu ia pro jogo no sábado, quem dirá uma Copa do Mundo daqui no ano que vem. É algo muito incerto, mas claro que eu, assim como outras atletas também estão trabalhando muito para isso, é algo incerto em todos os sentidos. Uma porque é decisão de técnico, outra que é decisão de desempenho, outra que é decisão de quem tá melhor no momento, quem tá desempenhando, quem tá podendo entregar mais futebol naquele momento. Não importa eu jogar bem hoje e perto de uma final eu não estar entregando o suficiente para o meu time, eu não vou estar numa final, isso não é certo. Então, futebol é diariamente, é trabalho, é conquista de espaço, é tudo isso. E também tem o processo de lesão, espero que não aconteça, tomara a Deus que não, mas tem tudo isso que tem que ser pensado, porque são possibilidades. Então, trabalhar para isso, e se acontecer, feliz pra caramba, e se não acontecer, trabalha, 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 porque o futebol realmente é o momento. Qualidade para estar lá você tem. Agora é só tomara que até lá dê tudo certo, né, para você estar no elenco. Amém. E a Amém. outra é mais tranquila, a outra é mais tranquila. Você, esse ano tem a Copa do Mundo masculina, a seleção brasileira vem bem também. Você Sim. assistindo como torcedor, assim, óbvio, eu sou torcedor, jornalista, mas eu tô de fora. Você é torcedor, jogadora também. Então, Sim. primeiro, a sua expectativa, né, para essa Copa, se você acha que o Brasil tá como um dos favoritos, e outra, quando o Brasil, por exemplo, vou dar o exemplo da última Copa. Foi eliminado pela Bélgica. O Brasil amassou o segundo tempo inteiro, poderia ter feito gol de empate, perdeu alguns gols que não deveria. Quando perde esse tipo de gols, você como torcedor e também jogador, você fala, pô, caramba, deveria ter feito isso, isso, isso.
Pô, claro, a gente julga muito, não tem como. Você, como espírito de torcedor, pode ser seu time, pode ser outro time, pode ser o que for. Principalmente seleção brasileira, porque seleção brasileira é onde todo mundo tá torcendo pro mesmo time naquele momento. Copa do Mundo é muito mágico. Copa do Mundo eu lembro de muitos momentos assim da minha infância, onde a gente se pintava, saía na rua, era muito da hora, ficava com os amigos. Uma movimentação geral, assim. Então, tipo, nessa Copa, a expectativa é a mesma de todos os outros anos, muita expectativa. Fico brava, sim, quando erra gol, reclamo, falo muito. Meu pai é o que mais fala, que meu pai é muito mais fã de futebol, assim, então ele comenta mais, entende mais da parte masculina. É, então, tem esse julgamento, pô, deveria ter colocado outra pessoa, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, assim, é aquele espírito de torcedor bom. Eu acho que o mais importante é isso, não levar isso para as redes sociais. Seu pensamento ali no momento, pô, é torcedor, você vai torcer pelo gol, você não vai querer que erre. Mas o ruim é quando levam para a rede social, xingando, coisas desnecessárias. Mas a expectativa é muito grande, não tenho dúvidas que o Brasil chegará bem, chegará com um alto nível de futebol, entregará, acho que, uma boa competição para todos nós torcedores e espero que o Hexa venha. Estarei torcendo muito para isso. Tá certo. A gente está gravando isso na quinta-feira, provavelmente vai no ar ou na sexta ou no sábado. Aí, se o Brasil perde para Gana amanhã, quebra a gente aqui falando que o Brasil é favorito, né? Putz, Mas, é verdade. mas Não, vai tomara que ganhar, não. vai ganhar. Vou falar 2-0 o placar. Se eu falar, aí vai ser bom, que vai ser um. Boa, 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 boa. Tomara, tomara. E a gente vai chegando aqui mais um fim do Jogo Falado Entrevista. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Desculpa qualquer coisa, e é sempre muito legal a gente Não. receber aqui um atleta de nível internacional, né, de seleção brasileira, que atendeu a gente aqui por tanto tempo. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Pô, foi o que eu falei no começo da entrevista, isso agrega muito, não só para minha imagem, para as pessoas me conhecerem melhor, conhecerem da minha história, mas para todos os atletas. Fazer isso sempre, as pessoas que apoiam e buscam conhecimento das atletas, assim, é incrível e tenho certeza que alguma pessoa tá se inspirando nisso, tá se inspirando na história, tá querendo saber, ter conhecimento. Então, é algo muito incrível. Eu agradeço pelo convite. E já terminando aqui, aquelas coisas chatas de sempre, se você puder curtir, comentar, dar aquela moral, compartilhar para a gente agradece, tá? E até uma próxima. Valeu! É isso aí.